Nós estamos analisando esse texto aqui, ó. O escravo que guardou os ossos do príncipe. É um texto considerado de porte médio e ele abrange as páginas 74, 75 até a página 76. Esse texto ele foi solicitado que vocês fizessem a leitura dele, e é uma leitura avaliativa. No entanto, apenas alguns alunos já fizeram. Lembrando que estamos chegando no final do quarto bimestre, e o quarto bimestre ele vai definir qual aluno vai passar direto e qual aluno vai para a recuperação final. Então tome cuidado com isso. E para nós analisarmos esse texto, nós temos uma atividade em 4 páginas, que é a página 77, 78, 79 e 80. E como eu disse na aula anterior, eu iria dividir esses estudos em 2 partes. A primeira seria a análise e compreensão da página 77 e 78. Inclusive, nesta aula nós iríamos corrigir essa atividade, só que eu vou deixar somente para quarta-feira. Vejam aqui, ó. Nós estamos tendo essa aula aqui. Vejam aqui, ó. Segunda-feira, esta aula de português aqui. Então, quando for lá na quarta-feira, juntamente com as aulas de matemática e educação física, nós iremos corrigir esta atividade que era para ser corrigida hoje. Tá certo? E essa aula de português, ela vai ser referente a esse dia aqui, olha. Estão vendo? Referente ao dia 25, ainda do mês de novembro, que será uma aula de reposição, onde nós iremos corrigir a página 77 e 78. E hoje eu vou explicar as páginas 79, que é composta pela 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª questão, e a página 80, que tem as questões 12ª e 13ª. Vamos lá para a área de trabalho. Vejam aqui, nós temos o texto, que é esse texto que nós estamos analisando. E na aula passada, as páginas 77 e 78, que eu já expliquei para vocês, e são justamente essas 2 páginas que serão corrigidas lá na quarta-feira. E na aula de hoje nós vamos fazer a explicação da página 79 e 80. É importante que, para resolver essas 4 páginas, como eu já havia dito, é preciso que você tenha lido o texto, até porque nós estamos analisando esse texto. E vamos lá diretamente para a 7ª questão. Vejam aqui, ó. Nós temos aqui 5 frases, e essas 5 frases, elas definem os acontecimentos finais da história daqui, ó. Então, são 5 frases, e olha aqui o comando está pedindo. As frases a seguir resumem os acontecimentos finais da história. O que vocês vão fazer? Vocês vão numerar as ordens corretamente. Vejam lá. A letra A, por exemplo, aqui, aliás, a primeira frase, ó. Qual é dessas 5 frases que vocês vão colocar o número 1? O número 1 será colocado aqui na primeira frase, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta? Entenderam o que vocês vão precisar fazer? Numerar as frases Vocês deverão numerar as frases, sendo que elas contam os acontecimentos finais da história. Só vou ler para vocês, olhar aqui. Será que a primeira frase foi essa daqui? Ó. Os ossos foram enterrados na capital do reino. Será que foi essa daqui? A primeira frase é essa, o primeiro acontecimento. O rei
libertou o escravo Odedirã, adotando-o como filho e o declarou seu príncipe herdeiro? Ou será que é essa daqui? O rei ficou muito grato pela recuperação do esqueleto do filho. Ou será essa daqui? Odedirã deu um pouco de dinheiro ao seu antigo senhor para que ele voltasse para casa? Ou é esta última frase aqui? Odedirã e seu senhor foram levados aos funerais como convidados especiais. Entenderam? Nós temos aqui 5 acontecimentos finais da história, que vocês vão precisar ler a história, é claro. Vocês vão precisar ler a página 76 para ver quais dos 5 acontecimentos aconteceram primeiro. E numerar, numere-as. Com o número 1, 2, 3, 4, 5. É isso que vocês devem fazer na 7ª questão. Na 8ª, ela requer uma resposta pessoal. Ela requer uma resposta pessoal e vejam o que está dizendo aqui, ó. Em sua opinião, por isso que a resposta tem que ser pessoal. Essa história, a história do escravo que guardou os ossos do príncipe, ela pode transmitir um ensinamento aos leitores? Ou você vai responder sim e justificar por que sim, ou se você achar que não, você vai responder não e justificar também porque acha que não, tá? Não é só colocar sim, não, tem que justificar a sua resposta. A 9ª questão, falando ainda sobre a 8ª questão, se você precisar de um espaço maior para justificar a sua resposta, você pode responder no caderno, tá? Mas esse espaço aqui ele é suficiente para responder. A 9ª questão, olha, vocês vão escrever os sinônimos para as palavras que estão destacadas. Se necessário, você pode consultar um dicionário. Então, as palavras destacadas é aqui, ó, na frase A. Tu és escravo ou dono de uma granja? Aí vocês vão ver o significado de dono. Letra B. Uma grande calamidade se abatera sobre o reino. Você pode procurar o significado. O sinônimo é o significado. O que significa calamidade? Por exemplo, eu vou aqui na letra A. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer uma pesquisa aqui na letra A. O significado de dono. Se você for usar a internet, você vai lá no seu buscador, pode ser o Google, e pode digitar significado de dono. Vejam bem aqui, ó, que nós temos o significado: dono, proprietário, possuidor, aquele que tem completo poder ou controle, senhor. Então você pode usar qualquer um desses significados. Eu vou usar aqui, ó, proprietário. Dono é o significado de proprietário. Aí eu vou lá na atividade. Ó. Proprietário. Pronto, eu já fiz a letra A, colocando o significado de dono, é proprietário, viram? É isso que é o sinônimo, é o que a palavra significa. A letra C, a palavra que vocês vão pesquisar é mandou. O rei mandou que o escravo fosse libertado. Vocês vão pesquisar o significado da palavra mandou. A letra D, logo passaram por ali emissários do rei. Pesquisem por emissários. E a letra E, Odedirã tinha a impressão de que algo de bom ocorreria. Aí vocês vão pesquisar o significado da palavra impressão. Entendido isso? Já fiz a primeira. A 10ª questão. Vejam lá. Ó. Que palavras do quadro podem caracterizar melhor
a cerimônia funerária relatada nesse trecho. E o trecho é esse daqui, ó. Vejam que esse trecho foi tirado lá do texto. Os ossos foram enterrados na capital do reino com todas as solenidades funerárias costumeiras. Então, o que esse trecho aí que eu acabei de ler, que os ossos do príncipe, ele foi enterrado na capital do reino com todas as solenidades costumeiras. Aí vocês irão marcar embaixo as palavras que melhor caracterizam a cerimônia, as cerimônias costumeiras, melhor caracteriza a cerimônia funerária relatada nesse trecho aqui. Tem 12 palavras e eu vou dar uma pista para vocês. Dessas 12 palavras, 7 palavras elas dão a característica da cerimônia funerária. E só para lembrar para vocês, porque eu já falei, quais são as classes de palavras que dá a característica para o substantivo? Essas palavras são os adjetivos. Como eu já falei, são palavras que dão qualidade. Características para o substantivo. Vejam lá, adjetivos são as palavras que dão qualidades ou características para o substantivo. Estão lembrados da frase? Eu vou colocar aqui. A bola do menino está suja. Vejam lá. Ó, a bola do menino está suja. Qual é o substantivo? É bola. Qual é o adjetivo? O adjetivo é suja. Estão vendo como a palavra suja, que é o adjetivo, ela deu qualidade para o substantivo bola? É isso que vocês vão fazer aqui, só que nesse caso só é para marcar embaixo. Ou se você quiser, você pode pintar a palavra. Olha lá, ó. Que palavras do quadro, lembrando que tem 12 palavras, e apenas 7 dessas palavras elas dão características, elas qualificam a cerimônia funerária. Lá no Palácio do Rei, aonde os ossos foram enterrados na capital do reino com todas as solenidades funerárias costumeiras. Quais são as características que nós podemos dar para isso? Luxuosa, formal, chamativa, festiva, pomposa, extravagante, imponente, magnificente, original, solene, suntuosa, alegre. Você pode, ou se você quiser, das 7 eu vou pintar uma aqui, ó. Suntuosa. Se eu quiser marcar embaixo, eu também posso. Já fiz uma, viu? Suntuosa é uma característica de uma cerimônia funerária que foi realizada lá na capital do reino com os ossos do príncipe. Então, como eu falei, tem 7. Dessas 12, vocês vão marcar 7. Eu já marquei uma, então falta 6. A 11ª questão, vocês vão encontrar as palavras do texto cujo significado é descrito a seguir. Atenção, vejam aqui. Lá no texto, vocês vão recorrer aqui ao texto para encontrar em cada uma dessas letras a palavra cujo o significado é descrito a seguir. Por exemplo, a letra A. Aquele que está sujeito a um senhor, como propriedade dele. Qual é a palavra que tem a ver com esse significado aqui, ó? Aquele que está sujeito a um senhor. É aquele que é
propriedade de um senhor, como propriedade dele. Qual é a palavra? É uma única palavra. A letra B. Substantivo que indica a ação de obter novamente algo que se havia perdido. Qual é esse substantivo que está lá no texto, que ele indica a ação de se obter algo que foi perdido? Se obter de volta algo, por isso que está obter novamente, algo que ele havia perdido. Aí vocês vão lá procurar no texto e ver qual é essa palavra aqui. Ela é um substantivo. A letra C é um conjunto de ossos, de cartilagens e ligamentos que se integram para formar o arcabouço do corpo dos animais vertebrados. Como é que nós chamamos conjunto de ossos? É o quê? Que tipo de significados nós temos lá no texto para o conjunto de ossos? A letra D, aquele que recebe algo por herança. Lá no texto, qual é a palavra cujo significado é aquele que recebe algo por herança? Entenderam? Em cada uma dessas letras A, B, C e D, a resposta é apenas uma palavra. A 12ª, agora faça o contrário. Escreva definições para as palavras destacadas a seguir. Ou seja, vocês vão escrever definições. Cada frase tem uma palavra destacada, por exemplo, da letra A é costumeira. Só que você precisa ler a frase para entender o contexto. Olha lá, letra A. Os ossos foram enterrados na capital do reino com todas as solenidades funerárias costumeiras. O que significa costumeiras? Você pode fazer uma pesquisa. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, significado de costumeira. E nós temos aqui então você digita lá no buscador a palavra e o significado vai aparecer. Olha aqui, ó, costumeira significa prática, hábito constante e sem relevância. Aí você vai lá e escreve isso daí como resposta. Vejam lá, ó. Eu já fiz aqui o da letra A, o significado, a definição para a palavra costumeiras, significa prática, hábito constante e sem relevância. Aí você vai, faz a mesma coisa com os demais. Olha aqui, ao final da cerimônia o rei libertou o escravo Odedirã e adotou-o como filho. Então você vai pesquisar por libertou. A letra C, quando eu era teu escravo, só para me roubar, ó, vocês vão pesquisar por roubar. Vivias perguntando o que eu era. A letra D, a galinha pôs ovos e chocou. Procurem pelo significado de chocou. E a letra E, tu és escravos ou banqueiro? Procure o significado de banqueiro. Da mesma forma como eu fiz na letra A. E a última, 13ª, você vai substituir as expressões destacadas. Vejo que em cada frase tem uma expressão destacada por um adjetivo de sentido equivalente. Então é o adjetivo, veja lá, ó. Temos aqui as 5 palavras: real, principescos, funerárias, ilógicos, inescrupulosos. E vocês vão ler a frase da letra A até a letra E e vão substituir, por exemplo, aqui, ó, mercenário sem escrúpulos. Qual é a palavra que vocês vão substituir sem escrúpulos? É uma dessas 5. A letra B, raciocínios sem lógica. Vocês vão substituir por um desses adjetivos. A letra C, despojos do príncipe. A letra D, castelo do rei. E a letra E, cerimônias do funeral. Isso daqui são, essas expressões aqui são adjetivos e vocês irão substituir por um desses adjetivos
Como por exemplo aqui, ó, letra D, vou fazer essa daqui. Castelo do Rei. A gente vai substituir por real. Já fiz uma. Ó, Castelo do Rei. Eu já fiz um real. E assim vocês farão com os demais. Lembrando que essa atividade aqui que eu estou acabando de explicar para vocês, da página 79 e 80, nós iremos corrigir ela na segunda-feira que vem. E na quarta-feira nós iremos corrigir da página 77 e 78. Tá? Não esqueçam que as respostas vocês irão tirar aqui do texto, algumas, outras vocês precisarão fazer pesquisa, como eu estou demonstrando aqui nesse vídeo. Não deixem de fazer esse trabalho, porque é um trabalho que vale ponto, vale nota.